Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma quinta-feira extraordinária. Uma quinta-feira que eu tenho certeza que você vai aprender demais aqui hoje. Você entrará de uma forma, você entrou de uma forma e eu tenho certeza que você vai sair daqui completamente diferente, porque é isso que a educação nos proporciona, mudanças de áreas. Então eu quero agradecer muito você pela participação, porque tudo isso aqui só tem sentido quando você, meu querido aluno, participa, interage, vem sempre, participar dos nossos eventos. Então, todas as quintas-feiras, às 19 horas, estamos aqui. E hoje, com o professor Eric, onde ele vai conversar aí um pouquinho como as máquinas nos entendem, tá bom? O professor Eric, ele é graduado em análise e desenvolvimento de sistema pela FATEC, pós-graduado em planejamento, implementação e gestão da EAD pela Universidade Federal de Fluminense, Federal Fluminense, iniciou mestrado em computação aplicado pela USP, tá bom? Área de pesquisa, processamento de linguagem natural. Atualmente é professor no curso de desenvolvimento de software multiplataformas da FATEC em Franca, onde leciona aula de processamento de linguagem natural. Então, sem mais delongas, eu agradeço, professor, pela oportunidade, de estarmos aqui perante ao senhor, trazendo aí um conteúdo, uma informação, uma palestra, um bate-papo bem interessante. Então, muito obrigado. A palavra é toda sua, professor. Fique à vontade. Muito obrigado. Primeiramente, boa noite a todos. Todos estão me escutando bem, né? Estão vendo a apresentaçãozinha aí na tela. Então, aqui está a nossa palestra, que eu denominei Como as Máquinas nos Entendem. Digamos que aí nós vamos falar um pouco de processamento de linguagem natural, que é mais conhecido como PLM, né? Porque toda hora ficar falando processamento de linguagem natural acaba cansando, né? É muito grande o nome da disciplina. Essa tela aqui ficou com bastante texto, pois é uma definição do que é a PLM, né? A PLM é a área de processamento da linguagem natural, também denominada linguística computacional ou ainda processamento de línguas naturais. Da língua lida com problemas relacionados à automação, da interpretação e da geração da língua humana em aplicações como tradução automática, sumarização automática de texto, ferramentas de auxílio à escrita, perguntas e respostas, categorização textual, recuperação e extração de informações, entre muitas outras áreas, né? Além das tarefas relacionadas de criação e disponibilização de dicionários léxicos e corpos eletrônicos, desenvolvimento de taxonomias e ontologias, né? Os nomes diferentes, né? Investigações em linguística de corpos, desenvolvimento de esquemas de marcação e anotação de conhecimentos linguístico computacional, resolução anafórica, análise morfossintática automática, análise semântico-discursiva automática, etc. Esse texto inteiro é a definição da Sociedade Brasileira de Computação sobre o que é PLM. Mas, de modo geral, nós podemos simplificar essa denominação sendo a área que ensina a máquina a ler e a escrever. É um jeito mais fácil de estar explicando o que seria o processamento de linguagem natural. Quem vê aquela definição até assusta, né, de início. Claro, tanto texto no slide, mas aqui está a figurinha, né, um robozinho ensinando outro robozinho a ler, para ficar bem exemplificado. Onde que nós vamos ver aplicações de processamento de linguagem natural? Vamos colocar tradutores, assistentes virtuais, todo mundo aqui usa, quer dizer, a Cortana já acabou o uso dela, né? Alguns Windows até inicia durante a formatação, mas ela não funciona. Mas nós temos o Google Assistente, a Siri da Apple, entre outros assistentes virtuais. Alexa, né? A moda hoje é todo mundo ter um Alexa em casa para automatizar diversas tarefas,
etc. Outro processamento de linguagem natural que já usamos há muito tempo é corretores ortográficos. Vamos pensar no Word. Sempre ele indicava alguma correção para nós fazermos, né? Sumarização. Sumarização, digamos que é resumir um texto. Você pega... Word tinha um recurso mais evidente que era o autorresumo, né? Mas hoje, você jogando no ChatGPT, Gemini, qualquer um desses, você joga um texto, você coloca que é um resumo em tantos caracteres, eles vão fazer esse resumo. Interpretação de texto, que é uma tarefa um pouco mais complexa para a parte de processamento de linguagem natural, entre outras tarefas que possam existir ou vir a existir, né? A área de processamento natural, ela engloba tanto a parte de computação quanto a parte de linguística. Não que seja necessário vocês fazerem um curso de português mesmo para estar trabalhando com essa área, mas é interessante ter um certo conhecimento. Tanto é que nós vemos tanto pessoas da computação trabalhando com processamento de linguagem natural, quanto pessoas da área de linguística também trabalham com processamento de linguagem natural. Aí elas têm que aprender o básico da informática, principalmente Python, para estar fazendo esse processamento. Certo? Antes de começar a aprofundar mais, vamos pegar que, em inglês, o nome do processamento de linguagem natural é Natural Language Processing, né? NLP. Seria correto processamento de linguagem natural? Primeira coisa que nós devemos entender aqui é a diferença entre língua e linguagem. Certo? O que seria uma língua? Língua é um conjunto de elementos que possibilitam a comunicação. Aqui estão vários exemplos de língua, né? Português, inglês, libras, espanhol e por aí vai indo diversas línguas. Linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações, como pintura, música, dança. Por isso falamos linguagem musical, linguagem artística, ou seja, linguagem é uma coisa mais ampla do que simplesmente uma língua, né? Vai ter envolvimento de fala, gesto, música, dança, pintura. Um sorriso pode ser uma comunicação, digamos, não verbal, através da linguagem, né? Você sorri e vai estar transmitindo uma informação. Um sorriso transmite muita informação, né? Envolve nosso aparato físico, mental e cognitivo. Ou seja, língua natural é a língua humana, criada com o passar do tempo para a comunicação. Agora, uma linguagem artificial, nós temos matemática, lógica, linguagem de computadores, etc. Como seria o nome correto da área, então? Se nós pegarmos lá na Sociedade Brasileira de Computação, já tem as definições corretas, né? Processamento de línguas naturais, linguística computacional, processamento de linguagem natural e engenharia das línguas naturais. Esse PLN, linguagem, vem de language, né? Ficou mais próximo de linguagem do que de língua. Por isso que ocorre alguns erros assim na tradução. Não que falar processamento de linguagem natural esteja totalmente errado. Acabou virando referência esse termo. Mas, se for pegar a tradução, seria língua. E de acordo com o que nós vimos aqui, né? Importante. Processamento de linguagem natural é uma sub-área da inteligência artificial. É uma área que visa essa comunicação entre máquina e homem. Habilidade linguística é um tipo de inteligência, né? Se nós pegarmos para ver aqui o conceito de Gardner sobre o que é inteligência, nós temos diversos tipos de inteligências humanas, né? Inteligência lógico-matemática, musical, espacial, corporal, sinestésica, intrapessoal, interpessoal, naturalista, existencial, inteligência linguística. Vamos colocar aqui que geralmente nós, a maioria de vocês são pessoas de computação, nós estamos mais na área de lógica matemática, né? Enquanto que um jogador de futebol, ele tem uma inteligência corporal. Não adianta eu querer jogar futebol que eu não vou ter a inteligência para fazer os movimentos que eles conseguem fazer. Certo, pessoal? Deixa eu ver só um negócio. Alguém levantou a mão. Mas acho que vai ficar para o final, né? Só para confirmar aqui se não tem nada no chat. Não, no chat não tem nada. Tranquilo, pessoal? Vamos avançar aqui mais um pouco. A origem do processamento de linguagem natural
Vários autores definem diferentes etapas como se fossem a origem desse termo de processamento de linguagem natural. Eu, particularmente, considero um dos primeiros trabalhos que não foi inicialmente apoiado por computador, mas que trabalhou com parte linguística e ainda mais estatística, os Federalist Papers. O que era esse Federalist Papers? Eram 85 textos escritos por Alexander Hamilton, James Madison e John Jay. O que eles faziam? O que estava escrito nesse papel? Estava tentando persuadir os cidadãos dos estados de Nova York a adotarem a nova Constituição dos Estados Unidos. Eles foram publicados anonimamente em vários jornais de Nova York entre 1787 e 1788 sobre um pseudônimo. O que acontece com isso? Muito tempo depois, o pessoal queria definir de quem que escreveu cada texto. Aí tiveram diversos documentos, assim, de cada um dos autores que eles fizeram análise, até se fazer uma análise estatística mesmo. Como que eu faria uma análise estatística? Vamos pensar que no texto você tem fingerprints, que é como se fosse a digital. Você consegue, por exemplo, perceber, vamos colocar um caso aqui que vocês vão perceber. Se um colega de vocês tem o WhatsApp hackeado, a pessoa começa a enviar mensagens para você. Pela forma com que a outra pessoa fala, você fala, epa, esse não é meu colega. Porque cada pessoa tem características distintas de escritas. Uns vão usar mais advérbios, outros vão repetir determinada palavra durante a conversa. Aí ele me mandou isso, aí não sei o que lá, aí não sei o que lá. Esse é o João falando comigo. Aí eu cheguei, não sei o que lá, tava tudo bagunçado. Esse cara que escreve de uma maneira como se fosse uma fala mais rápida é o Jair. E por aí vai indo, cada pessoa com um traço diferente de escrita. Levantando estatisticamente, pegando assim, esse texto, a cada tantas frases, tantas são advérbios. A cada X frase, outra é advérbio. E por aí, outra cada X frase, 10 palavras são verbos. E por aí vai indo. Desta maneira, você consegue atribuir a autoria textual para alguém. Claro que fazer isso de forma manual é muito mais complexo. Levaria, vamos jogar assim, anos, né? Anos para conseguir mapear diversos textos e anotar características e depois ler um texto, anotar características e ver qual que está mais próximo de determinado autor. É uma das áreas de PLN, chama estilometria. Se alguém tiver curiosidade de aprofundar nela, era a área que eu pesquisava durante o meu mestrado, mas o meu era para remover os estilos de escrita. Eu ia fazer o serviço inverso, ia fazer um texto que não pudesse ser identificado. Vamos avançar aqui, né, gente? Aqui, onde que entra a PLN nesses Federalist Papers, né? Como os arquivos foram publicados anonimamente, houve debate sobre a autoria de alguns deles. As técnicas de processamento de linguagem natural podem ser utilizadas para analisar o estilo de escrita e os padrões linguísticos para ajudar a determinar quem escreveu cada artigo. Ou seja, dessa maneira que um computador conseguiria entender quem está conversando com ele, se fosse pensar no modo só de texto, né? Para quem usa Alexa, mesmo sendo áudio, é processamento de linguagem. O áudio é só uma extensão do texto, né? Lá no fundo, ela converte o áudio para texto e faz o processamento. Claro, ali você tem frequência de áudio que ela consegue identificar quem está falando com ela. Você cadastra o usuário, a voz dele, e depois, de acordo com o que ele fala, ele sabe quem que é o usuário que está falando. Tranquilo, pessoal? É muita coisa que tem na área de processamento de linguagem natural. Outro ponto que está atrelado à origem do processamento de linguagem natural foi na Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês conhecem essa máquina, né? Lá no filme O Jogo da Imitação ela aparece bastante. Quer dizer, ela é o tema do filme inteiro. Essa é a Enigma, né? A máquina que era utilizada pela comunicação dos alemães durante a guerra. Ela criptografava a mensagem. Foi nessa época que Alan Turing criou uma máquina para fazer a decriptografação desse texto.
Claro, eles tentavam, diversos matemáticos tentavam descobrir qual que era a criptografia utilizada. Só que a cada fim de dia a máquina mudava a criptografia e eles tinham que iniciar o serviço novamente. Certo? Vamos pegar aqui. Então, naquela época, era um processamento de linguagem natural bem superficial, porque, nesse caso, o Turing não estava tentando entender a mensagem. Ele estava só... Eu não queria que o computador compreendesse a mensagem, melhor falando. Ele só queria poder ler a mensagem sem ela estar criptografada. Então, tem alguns traços de processamento de linguagem natural e outros que não seriam tão na área de processamento de linguagem natural. Mas Alan Turing foi muito importante nessa parte de processamento de linguagem natural. Por quê? Ele buscava um nível de excelência, já naquela época, para a inteligência artificial, né? Aqui nós temos o famoso teste de Turing, né? Foi um marco importante da história da IA e do PLN. Um critério para avaliar a inteligência de uma máquina através dela se comunicar em linguagem natural. Como que seria, assim, esse teste? Eu teria um ser humano avaliando. O que esse ser humano avaliaria? Respostas de um humano e de uma máquina. Claro, o avaliador não saberia quem está respondendo, se era um humano ou uma máquina. Quando que esse teste teria êxito? O avaliador interage com o humano e a máquina sem saber qual é qual. Se a máquina conseguir enganar o avaliador fazendo-o acreditar que é o humano, ela passa no teste. Ou seja, a máquina enganaria o avaliador. O avaliador não saberia se está conversando com a máquina ou com o ser humano. Hoje, dependendo da forma com que você escreve no chat GPT, você tem essa ilusão de estar conversando com a outra pessoa, né? Até tem gente que fala, não é possível isso, tem alguém digitando lá do outro lado, por isso que é tão precisa as respostas. Eu lembro que eu fiz o teste bem no comecinho ali das linguagens generativas. Eu falava, nossa, mas que coisa, gente. O meu NLTK, que eu usava muito, é tão simples perto disso aqui. Não é possível, tem outra pessoa lá mesmo. Não é possível. Aí depois você vai estudando, tentando entender como que funciona. Aí você percebe a carga de processamento necessário para dar uma resposta. O treinamento que tem que ser feito nessas linguagens com grandes quantidades de texto para treinamento. Certo? Foi alcançado? O teste não se concentra em verificar se a máquina pensa com o humano, mas sim se ela consegue se comportar de forma indistinguível de humano em termos de comunicação. Ou seja, vou até dar um spoiler, né? As máquinas, elas não entendem do jeito assim, de falar de raciocínio, de inteligência. Ela vai utilizar um conjunto de métodos estatísticos para chegar numa resposta que faz com que acreditamos que estamos conversando com algo inteligente. Há controvérsia sobre se o mesmo foi alcançado, né? Esse Eugênio Gushman foi um chatzinho que, em 2014, convenceu alguns juízes de que era um garoto de 13 anos. O juiz conversando via chat, aí o bot foi conversando com o juiz, os juízes acreditavam cegamente que estavam conversando com uma pessoa, com um garoto de 13 anos. Ou seja, se for pegar o conceito do teste Turing, a máquina teria vencido o teste ao enganar uma pessoa, né? A maioria dos especialistas em inteligência artificial concorda que ainda não existe uma máquina que possa passar no teste de Turing em uma conversa aberta e sobre qualquer assunto, demonstrando inteligência geral e compreensão profunda da linguagem como humano. Eu gosto muito assim, da área de processamento de linguagem natural, então sempre estou testando as novidades, né? A última, digamos assim, foi a da Meta, né? Aí, esses dias eu estava tentando forçar ela a dar uma resposta errada. E consegui. Coisa simples mesmo. Eu gosto muito da área de rock, né? Então fiz uma brincadeira com o Steve Vai, guitarrista virtuoso, e o Chimbinha da banda Calypso. Coloquei para a inteligência do Meta no WhatsApp. Poderia me dar informação sobre uma participação do guitarrista Steve Vai numa música do Calypso? Ela falou que de início não tinha informação, aí eu falei, não, mas e no álbum A Lua Me Traiu? Aí ela respondeu, realmente, no álbum A Lua Me Traiu, o Chimbinha tem uma participação especial do guitarrista Steve Vai.
participação essa que nunca aconteceu, mas a inteligência, por algum motivo, acredita que ocorreu. Eu induzi a inteligência ao erro. Talvez ela não seja tão inteligente, né? Mas é uma forma de brincar. O GPT também, dependendo da forma que você vai perguntando, você vai encurralando ele até ter a resposta que você quer, mesmo que não seja um fato verídico. Tem como enganar ele, né? Não sei se vocês já tentaram fazer esses testes com as inteligências artificiais ou se eu, que não sou muito bom da cabeça, e fico testando esses recursos, né? Críticas ao teste, né? A Skynet tá me vendo, né? Skynet é quando a Sky, operadora de celular, e a NET fundindo uma empresa só, nós corremos para algum lugar bem alto, bem longe de qualquer eletricidade. Vai ser a nossa salvação. Foco na imitação, né? Críticas ao teste. Alguns críticos argumentam que o teste se concentra na capacidade da máquina de enganar e não na inteligência real. Concordo em partes, né, com essa parte dos críticos. Querendo ou não, nós também usamos a linguagem para enganar algumas vezes, né? Antropocentrismo. O teste assume que a inteligência humana é o padrão a ser seguido, o que pode ser limitante para avaliar outras formas de inteligência. Ou seja, nós focamos na nossa forma de pensar e dar respostas verbais, textuais, etc. Talvez a máquina, utilizando uma lógica matemática, ela esteja sendo inteligente. A máquina é bem rápida, inteligência é um conceito meio relativo, né? Criatividade, etc. Mas até pensar como que nós aprendemos a falar, como que funciona o cérebro de modo geral, talvez, no fundo, nós só decoramos e repetimos, utilizando métodos estatísticos também. Pode ser, né? Subjetividade, né? A avaliação do teste é subjetiva e depende da interpretação do avaliador. Talvez um avaliador vai olhar e falar, nossa, essa máquina parece um ser humano. Aí você lê o diálogo e fala, nossa, como que foi enganado por essa máquina? Alguns conceitos, até na própria língua portuguesa, né? Não sei se vocês pegaram aquela parte da reforma ortográfica. Eu lembro até hoje, né? Perde-se o hífen, compostos que perderam a noção de composição. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Como que eu vou resolver? Tipo, vamos pegar uma palavra, para-choque. Escreve junto ou separado? Escreveria junto porque ela perdeu a noção de composição. Mas para outra pessoa, talvez não teria perdido a noção de composição. Por quê? Para-choque é o que para o choque, para o impacto. Tá vendo quanto que é complexo essa parte de linguagem, até pensando na linguagem humana? Então é um tema bem amplo, vai ter muita discussão, principalmente na parte eu converso muito com meus alunos também, a parte de direito voltado para IA, quem já usou Suno, que gera música, os próprios geradores de imagens, quem que é o direito de uma música? Será que é da plataforma, da pessoa que digitou o prompt, ou se não é o direito do conjunto de treinamento que ela utilizou para criar a música? Olha o tanto que dá muita coisa a ser discutida, né? Experimento de Georgetown, em 1954, né? Foi uma demonstração pública de tradução automática entre o inglês e o russo. Época de Guerra Fria, né? Traduzir de russo para inglês era uma coisa bem importante para as duas potências globais, né? O sistema era baseado em regras e um dicionário limitado. Traduziu cerca de 60 frases com sucesso, gerando grande entusiasmo na época, né? Você olhava igual a primeira vez que eu joguei um PlayStation 2. Falei, nossa, que gráfico perfeito. Isso aqui é a realidade em forma de videogame. Hoje eu jogo o Play 2 e falo, nossa, mas que gráficozinho fraco, né? A questão vai evoluindo e as nossas próprias expectativas vão aumentando com o decorrer do tempo. Aquela época foi uma coisa maravilhosa. Hoje a tradução daquela época já não ia ser alguma coisa tão incrível, né? Levasse o chat GPT para aquela época, o pessoal ia falar, nossa, isso aqui sim vai acabar com a guerra, né? Certo. Depois a ascensão dos métodos estatísticos, né? Que aí nos anos 80, 90, começou a crescer em disponibilidade de grandes corpora de texto. Fala corpora, corpus, são textos na linguagem de processamento de linguagem natural. Falei, usa muito esse termo corpus,
que é um texto, e corpora, que é um conjunto de texto. E o desenvolvimento de métodos estatísticos para análise de linguagem. Certo? Modelos de linguagem baseados em n-gramas e o uso de possibilidades para prever a próxima palavra em uma sequência. Vou dar um exemplo aqui de gramas, né? Unigramas, parece que eu estou comprando presunto e mussarela no mercado, né? Mas aqui, ó, vamos pegar essa frase, acrescente disponibilidade de grandes, vamos pegar só aqui. Se eu estiver trabalhando com unigrama, 1 grama só, eu ia trabalhar com cada token, cada palavra do meu texto. Crescente disponibilidade de grandes. Agora, se eu trabalhar com bigramas, eu trabalharia com um conjunto de 2 textos. Eu teria dois tokens. Teria aqui acrescente, é um token. Crescente disponibilidade é outro. Disponibilidade de seria outro. De grandes seria outro. Ou seja, eu vou juntando. Trigrama, acrescente disponibilidade. Depois teria crescente disponibilidade de. Depois teria disponibilidade de grandes. Com isso, eu consigo, processamento de linguagem natural, encontrar entidades nomeadas, que seriam nomes. Por exemplo, Clube Atlético Paranaense. Com uma palavra só, eu não conseguiria identificar que eu estou falando de um time de futebol. Aí eu teria que usar esse conjunto de gramas em gramas para conseguir definir o que é e o que não é. Aqui eu coloquei como imagem o NLTK, né? O NLTK é uma biblioteca de linguagem natural para Python. Quase tudo que trabalha com linguagem natural usa Python. Então, vocês têm que ficar craque em Python para essa parte, como que eu posso falar, mais bruta da informática, né? Python é muito interessante, né? Agora que nós entramos em 2010 na parte de Deep Learning, né? Ou seja, Word2Vec, Glue, por aí vai indo. Representação de palavras com vetores e o espaço semântico. Uso de redes neurais profundas, né, para processamento de linguagem natural, principalmente redes naturais recorrentes, e a arquitetura Transformer. Transformer é legal, vocês pegarem para pesquisar e aprofundar, vocês conseguem baixar modelos de linguagem já, como posso falar, prontos. Você pode pegar, por exemplo, o Facebook tem um modelo de linguagem interessante para traduzir. Eu até montei esses dias um tradutor offline, brincando assim. Eu jogo a palavra, esse modelo tem 1, 2 GB de textos, aí ele consegue fazer a tradução de qualquer idioma para qualquer idioma. Até brinquei que era o fake Google Translate offline. Montei isso. Claro, desenvolver um aplicativo para, utilizando essa tradução, vou pensar friamente, não tem tanta utilidade, a não ser que seja um local que não tenha conexão com a internet, que é mais fácil acessar a própria API do Google Translate para realizar esses testes, mas é interessante você ter tudo offline, né? E hoje nós chegamos, nos anos 2020, né? Modelos de linguagem gigantes, que é o surgimento dos grandes, né? Começou com o GPT-3, o GPT-2 ele era bem mais reduzido, né? O Lambda ali, que é do Google, que hoje é o Gemini, né? Gemini, não sei qual que é a pronúncia que vocês usam, tem bilhões de parâmetros capazes de gerar textos realísticos e realizar diversas tarefas de processamento de linguagem natural. Já pararam para imaginar quantos textos o ChatGPT utilizou para o treinamento dele? Quantos textos que ele teve que acessar? Vocês veem pelo a inteligência artificial ali do Elon Musk, ele teve que instalar, acho que foram quase 100 mil GPUs da NVIDIA, e não é a GPU fraquinha não é essas RTX 4090, que é simplesona, não, é a GPU mais parruda, 4090, né, quase 20 mil reais, eu tô falando que é simples, mas perto da GPU forte, isso aí é brincadeira, e 100 mil delas para fazer esse processamento, gerando alto consumo de energia, e por aí vai em diversos pontos negativos desses modelos grandes de linguagem natural, né? E aqui o Llama também da Meta, né? Também fazia nesse princípio de linguagem grande. O que possibilitou esse avanço, né? Primeiro, a web em si, smartphone, redes sociais, big data, ciência de dados, deep learning, que é o aprendizado profundo, né? Várias camadas de redes neurais. PLN usa diversas ferramentas de IA para resolver seus problemas. Você pode utilizar diversas abordagens para estar resolvendo
um problema de processamento de linguagem natural. Não existe uma abordagem correta ou uma abordagem errada. Eu sempre falo que se a simples resolve, vamos utilizar a simples. Tem que sempre ter essa ideia, né? Em inglês aqui estão os nomes, né? Computacional, linguística e por aí vai indo. Observações, outro ponto importante, igual eu falei, conhecimento de linguística, né? Conhecimento também de estatística, que é muito utilizado em processamento de linguagem natural. Teorema de Bayes, não sei se já usar Bayes, melhor falando, né? Probabilidade que calcula a possibilidade do evento acontecer com base em um conhecimento que pode estar relacionado ao evento. É um método estatístico bem básico mesmo. Aqui está um exemplo de código em Python utilizando Navy Bayes para fazer a parte de processamento de linguagem natural. Aqui, basicamente, eu tenho um conjunto de texto. Esse filme é ótimo, que filme bom, isso foi excelente, péssimo, detestei o filme horrível, e por aí vai indo. E aqui eu tenho uma etiqueta de classificação. Ela vai formar parzinho com o texto que está ali em cima. Esse texto aqui é positivo, esse é positivo, esse é positivo, esse é negativo, esse aqui é negativo, negativo aqui, muito ruim, não gostei, muito bom, adorei, positivo, gostei muito desse filme, positivo. Isso é um filme neutro, só para ter ali a categoria neutra também no meu processamento. O que eu vou fazer aqui? Aqui outra parte que eu não aprofundei também, estou removendo stop words. O que são stop words? São palavras que não trazem um grande valor, nesse caso aqui que eu estou fazendo uma análise de sentimento. Se eu pegar aqui essa frase, péssimo, detestei o filme, se eu tiro o péssimo, detestei o filme, eu fico com um processamento mais leve e essa palavra deixa de interferir no meu resultado final. Aqui o posso tirar, o que eu posso tirar e por aí vai indo. Aqui, como foi um exemplo simples, eu coloquei pouquinho stop words, só as que estavam ali no meu texto, né? Eu vetorizo com TF-IDF para colocar ele num vetor. Aqui eu uso um parâmetro de lowercase, coloco todas as palavras em minúsculas para evitar aquela parte de case sensitive, né? Aí eu poderia atribuir valores errados da mesma palavra se elas tivessem um caractere maiúsculo. Aqui Ngram, trabalhei com 1 gram, unigram e bigram. E stop words, eu estou usando essa lista de stop words em português. Por que eu estou usando essa lista? Porque em inglês, pelo menos desta maneira que eu fiz, não tinha uma biblioteca, um conjunto de texto pronto, né? Transformei o texto em matriz, usando esses parâmetros aqui, e estou fazendo uma classificação do texto, né? Utilizando esse método multimonomial MB. Não vou entrar a fundo, mas ele é bem utilizado em processamento de linguagem natural. Aí eu jogo um novo texto e faço o processamento dele e imprimo a previsão que está recebendo, se ele é um texto neutro, positivo ou negativo. Claro, aqui está bem simples a chance de erro, mas aqui deu, esqueci de colar a tela, mas ele deu que o texto era negativo, tá, gente? Claro, quanto maior o conjunto de treinamento, mais eficaz fica. Mais efetivo vai ser sua aplicação, né? Aqui, PLN ainda não é perfeita, nem nós somos, né? Automatiza somente certos pontos da língua, o computador ainda é dependente de nós, o computador não pensa. Aí até coloquei ali o computador pensando, né? Será que não? Vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Aqui eu coloquei um caso de complicação em processamento de linguagem natural. Lembrando, pessoal, que eu não estou julgando a forma com que a pessoa escreveu, que eu, como pessoa, eu penso que se transmitir uma mensagem é de grande valia, tá? Mas só estou pegando isso aqui como exemplo que pode causar algum problema durante o processamento de linguagem natural. Aqui é a frase, né? Você me bloqueou só porque meu celular quebrou e me pediu uma doação de um celular Android, porque acompanho os seus vídeos, das Marias, obrigado. Aqui na época eu usei o ChatGPT 3.5 para corrigir, né? Eu confesso que me surpreendeu a forma com que ele corrigiu, né? Pedi para ele corrigir e ele ali retornou, né? Você me bloqueou só porque meu celular quebrou e lhe peço uma doação de um celular Android, pois acompanho seus vídeos e os das Maria. Obrigado. Só que aqui eu acho que a minha interpretação daquela mensagem foi diferente do GPT, né? Aqui eu não usaria o lhe peço,
Eu colocaria porque eu lhe pedi a doação de um celular e por isso ela foi bloqueada. Só isso aqui, até coloquei aqui, né? Mas houve uma perda de informação em relação à minha interpretação. Não sei, o único jeito era encontrar a pessoa e ver qual que foi, o que ela realmente quis dizer com aquela mensagem, né? Na versão 4.0, o GPT é mais inteligente, hoje já tem versões mais avançadas, saindo quase a 5.0 final, né? Que aí é um modelo bem maior de linguagem. Ó, quem falou da Skynet, eu lembrei da Skynet, né? Escrever e fazer com que o computador escreva não é algo muito complexo. Fazer a máquina entender é difícil, talvez impossível. A máquina usa regras pré-determinadas para responder perguntas. Isso não explica em ela estar entendendo o que está dizendo. Coloquei ali o memo e, né, continue pensando assim, né? Talvez o GPT está armazenando tudo que você está escrevendo ali e fazendo avaliação de quem que ele vai salvar ou não. Brincadeira, tá, gente? Mas quem sabe? Processamento de linguagem natural precisa ser complexo? Nem sempre. Vai depender da necessidade do cliente, da aplicação e por aí vai indo. Um princípio que eu sigo é da navalha de Ockham, né? É um princípio lógico onde a melhor solução é que apresenta a menor quantidade de premissas. Certo? Teorias simples são mais fáceis de verificar a solução, de verificar e soluções complicadas são mais fáceis de executar. Até brinco que um sistema complexo que está resolvendo um problema que um sistema simples resolveria, vai te causar mais problemas do que soluções. No caso de manutenção, é mais variáveis para você estar verificando, né? Outros exemplos de processamento de linguagem natural, sinônimos e revisão ortográfica. Desculpa. Relativamente simples, mas auxilia com grande valia, né? Aqui um código simples para sinônimo, né? Aqui eu já estou usando o NLTK, importando ele, teria que dar o pip lá certinho, né? Do NLTK eu estou usando o WordNet, tanto o WordNet quanto esse segundo aqui que faz a parte de tradução, tem algumas palavras em diversos idiomas, e joguei aqui a palavra teste, né? Ele está pegando os sinônimos da palavra teste e está adicionando essa palavra. E depois ele está imprimindo essa lista de sinônimos. O que ele imprimiu aqui, ó? Teste, ele colocou como experiência científica, quiz, é uma prova. Alguns, quando a gente lê, a gente fala, mas isso é um teste? Teste pode ser uma prova, sim, uma inspeção, e por aí vai indo diversas definições que estas poucas linhas, baseado no NLTK, já retornou os sinônimos, viu que não é algo muito complexo de fazer, né? Aqui, relembrando, como que nós aprendemos uma língua? Nós temos nosso alfabeto, a partir do alfabeto nós formamos palavras, nós damos um significado para as mesmas, compomos frases, referenciamos essas frases, conectamos frases, tem as regras de comunicação e particularidades culturais e regionais. Tem palavras que você fala em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, ou no Ceará, talvez elas tenham significado um pouco diferente. Isso é características regionais também. Nós pegamos nosso próprio idioma, português, nós fomos para Portugal, existem diferenças dentro do mesmo idioma. Como ensinar a máquina, né? Primeiro nós vamos ensinar a morfologia, a sintaxe, a semântica e, por último, a pragmática e o discurso, que é a última etapa, digamos assim. Não existe uma divisão exata desses quatro itens. Um pode estar entrando um pouco dentro do outro. Certo, morfologia, em português, é como chamamos a parte da gramática que se dedica ao estudo da palavra. Ou seja, um pouco de português nós temos que saber, não adianta, não tem como fugir, né? Assim, aponta a estrutura, a formação, flexões, classificação dos vocábulos e por aí vai indo, né? Semântica. Semântica é estudo do significado e de fenômenos gramaticais relacionados a esse tópico. Qual é a diferença entre palavras sinônimas e antônimas, conotação, denotação, parônimos, quando ocorre ambiguidade, etc. Semântica, teria aqui palavra sinônimo e antônima. Hiponomia e hiperonimia, né? Isso é difícil de falar. Tipo aqui, eu tenho futebol, basquete. Futebol e basquete são esportes, quer dizer que eu tenho um grupo maior que define o que é futebol e basquete. Paronímia, né? Cumprimento com o comprimento. A diferença entre cumprimentar, de segurar na mão, e a diferença entre medir, né?
polissemia ou monomia, né? Aqui é outro que vira confusão, né? Banco de dados, banco de sangue, manga fruta, manga de camiseta. Aqui o banco, vocês notam que banco, pelo menos eu percebo como local onde guarda alguma coisa, né? Banco de dados, onde que eu armazeno dados. Banco de sangue, onde que é armazenado sangue. Banco, instituição financeira, onde que guarda dinheiro. Quer dizer que a palavra banco, mesmo sendo banco diferente, ela tem uma origem comum, né? Origem como se fosse o lugar que guarda. Agora a palavra manga em português, né? Manga em português pode ser fruta ou ser a manga da camiseta. Difícil encontrar uma origem comum para essas duas palavras, porque fala do mesmo jeito, né? Conotação e denotação, usar metáfora, ironia, né? Tipo, uma gota faz o copo transbordar. Você fala, vixe Maria, tá cheia ali mesmo. Mas no sentido de que qualquer outro acontecimento pode gerar uma sequência de ações desastrosas, né? Ambiguidade. Ele reencontrou a mãe em sua casa. Na casa de quem foi esse encontro? No caso na casa da mãe ou na casa dele? Tá vendo que a frase aqui, ela não define, ela tá ambígua, posso ter essas duas interpretações. Agora pensa como que o computador vai trabalhar com isso, né? Morfologia, construção da frase, componente de formação da palavra, né? Morfema, eu tenho ali a raiz, tem os afixos, né? Que pode ser prefixo, sufixo, vogal temático e por aí vai indo. Você pegar... Vou dar uma olhada aqui, gente. Essa pergunta foi muito complexa, né? Já entra até naquelas parte de teoria de conspiração. Mas pensando só naquele Neuralink, eu vejo tanta aplicabilidade, né? Retomar a capacidade perdida, alguém que ficou cego, alguém que ficou surdo, usando um chip, trabalhando com a bioquímica corporal, chegar num resultado. Isso aí vai ser um tema complexo que ainda vai ter que ver a parte de legalidade de muita parte, de muitas coisas sobre se seria legal ou não fazer, né? Porque basicamente é um teste. Certo, vou avançar aqui. Sting, a redução da palavra, né? A gramática incorreta, mas com valor para análise. Como assim gramática incorreta? Algumas vezes nós temos que eliminar o sufixo, prefixo, tudo que vai para frente, tudo que vem antes ou depois da palavra, né? Aqui usei o Colab é legal para fazer esses testes inicial, né? Tem ali a palavra alunos, faculdade, escola, curso, processamento. Usando o Steam em Python, ele vai só eliminar uma partezinha final da palavra, né? Igualmente ele tirou isso aí. De modo geral, você simplifica as palavras para não dar divergência no processamento tipo entre alunos e alunos. Vai ficar só aluno e ele trabalha com alunos e alunas do mesmo jeito. É uma das técnicas. Lematização, ela vai reduzir a palavra para o lema. O NLTK ele trabalha melhor com a parte de inglês do que português. Por isso coloquei o exemplo em inglês, né? Running, correndo, vem do run. Better, vem de better mesmo. Dog, vem de dog. Went, vem de go e por aí vai indo. Eu consigo retornar o meu verbo ali, a raiz do meu verbo, né? Aqui, conjunção, interjeição, etc, etc. Exemplo aqui, né? Eu posso fazer a classificação das minhas palavras se é um verbo, se é um nome, utilizando o próprio NLTK. Tem também o Space, em alguns casos, ele é mais eficaz. O Space, ele é mais linha de produção, enquanto o NLTK é mais acadêmico. Aqui que eu coloquei, né? O run, do correr, ele classificou errado, né? Não é 100% a classificação. Semântica, estudo do significado, é relação com o significante, né? Ou seja, ele vai trabalhar com a palavra, expressão e oração, de modo geral. Só que aí começa a aparecer outros problemas, né? Ela queria jogar tênis com Michael, mas também queria jantar com Fabiana. Sua indecisão a lhe deixava louca. Ela, Michael, tranquilo, né? São humanos. Ela, Michael e Fabiana são humanos. Jogar tênis. O que seria jogar tênis? Pegar o tênis e arremessar, jogar tênis com as raquetes, jogar tênis com a raquete de tênis. O computador tem que calcular todas
essas probabilidades, né? Humanos possuem grande capacidade para ambiguidade, ironia, irregularidade, vagueza, etc. Posso pegar aqui uma frase, ir escola. Dependendo do ambiente, a pessoa vai entender que você está indo para a escola, né? E por aí vai indo aqui. Já vi diversas discussões, pois não entenderam a ironia, né? Tem pessoas que não entendem a ironia e vira até briga. O computador, então, ele não tem tanta obrigatoriedade de entender uma ironia. Ferramentas que podem ser desenvolvidas para a parte com processamento de linguagem natural, segmentadores textuais, streamers, etiquetadores para colocar as tags, né? Analisador sintático, analisador semântico, alinhadores textuais, concordantes, classificadores de polaridades, texto positivo, negativo, etc. Aplicações. Aqui eu tenho ferramenta e aqui eu tenho aplicação. Tradutor automático, revisores ortográficos gramaticais, né? Ferramentas de auxílio à escrita, sumarizadores automáticos, etc. Aqui, ó, um ponto que eu sempre coloco que nem sempre uma ferramenta vai ser uma ferramenta e nem sempre uma aplicação vai ser uma aplicação. Sumarizador como intermediário para avaliar o sentimento textual. O sumarizador, mesmo ele estando classificado como uma aplicação, ele, nesse caso, vai ser uma ferramenta. Se ele só está resumindo o texto, ele vai ser uma aplicação. E agora aqui para finalizar, né, os ícones do momento, né, a Cloud, o MetaI, o Gemini e o GPT, né. O futuro de processamento de linguagem natural é promissor. Tem vários avanços na parte informática. Eu falo que a informática ela caminha basicamente com o aumento de processamento. Quanto mais processamento, mais possibilidades para resolver problemas eu tenho, né? Interação em humanos e máquinas está cada vez mais natural e eficiente. Não sei se vocês viram o caso até que uma mãe está acusando um assistente pela morte do filho dela, que começava a conversar e induziu, segundo ela, o filho a, lamentavelmente, tirar a vida, né? Tendências que devem moldar o futuro do processamento de linguagem natural. Contexto longo, né? Você pega os novos modelos de IA, eles trabalham com, aqui o número técnico, 128 mil tokens. Seria 128 mil palavras na memória. Pegar, eu não lembro nem a primeira palavra, acho que foi... Não, agora até perdi, viu só? Para ver o tanto que a nossa memória perde uma máquina é insignificante, né? Entendimento contínuo de conversas longas e complexas. Você pega, tipo, o GPT, gere o código para tal site. Agora adicione tal coisa no site. Faça isso aqui, faça aquilo. Ele vai memorizando tudo que ele fez, né? Possibilidade de entendimento contínuo de conversas longas e complexas, multimodais. Trabalhar com texto, imagem, áudio e outros tipos de dados que possam existir, né? Hoje o Gemini já gera imagens também, né? Multilinguagens, que, claro, nós estamos falando de inglês, português, que são línguas bastante usadas no mundo, mas tem outros idiomas que ainda não possuem todo o ferramental que poderia ter. Trabalhar com essas línguas menos utilizadas é um ponto de futuro para a PLN, né? Aplicações especializadas, vai ter uma aplicação de processamento de linguagem natural para saúde, finanças, educação, tanto que todo mundo já deve ter jogado algum sintoma no GPT para ver o que poderia ter de doença. Certo. Raciocínio e compreensão profunda, né? Imitação dos modelos atuais ao entendimento superficial do texto. Modelos que realizem inferências mais complexas e consigam realmente raciocinar, em vez de simplesmente prever a próxima palavra, é um objetivo-chave. Raciocinar é quanto mais lógica, mais texto, mais treinamento, mais próximo de um raciocínio ele vai estar, né? Uso de técnicas que imitam o raciocínio humano. Implementação de baixo custo e sustentabilidade, né? Porque processamento de linguagem natural exige muito poder de processamento. O que acontece com esse limite de poder de processamento? Dispositivo de baixo consumo, não tem como eu ter um processamento de linguagem natural e aumento o consumo de energia, né? Eu teria que ter o maior consumo, é claro, com chip especializado só em parte de processamento, eu conseguiria reduzir esse consumo, né? Pega hoje uma placa de vídeo bem mais poderosa que um processador nessa parte e proporcionalmente ela é bem mais econômica. Tá bem ligada àquela, na época do Bitcoin, né, que minerava com processador, depois minerava com placa de vídeo, no final tinha hardware próprio para mineração que fazia os demais não compensarem mais, né?
modelos futuros tendem a ser otimizados para operar com menos recursos computacionais. Vamos pensar na parte de IoT, né? Internet das coisas, dispositivos conectados, fazendo processamento de linguagem natural, muitas vezes sem depender de uma rede. Você pega hoje as IA de celular Samsung e Apple, tem um processamento offline, que já tem alguns recursos dos processadores Snapdragon Gen 3, com parte de inferência, para a parte de IA mesmo, né? Implementação em larga escala sem comprometer o meio ambiente, né? O consumo elétrico é um dos problemas nessa parte de qualquer sistema que envolva processamento. Correto, pessoal? Acho que aqui nós chegamos no fim, ficou bem corrido, porque é bastante coisa nessa parte de inteligência, de processamento de linguagem natural, ainda mais quando envolve inteligência artificial. Correto, pessoal? Vou dar uma lida aqui nas perguntas. E por aí vai indo. Olá, gente! Que isso, professor? Deixa eu colocar aí, minha câmera mudou. Deixa eu voltar para a câmera normal. Certo? Aham. Pode continuar, professor. Tá vendo o de câmera aqui? Eu já olho o chat, porque eu estava dando uma olhadinha no chat. Eu dou uma olhada aqui também. Mas bacana, pessoal. Eu sou suspeito de falar, porque eu sou da área de informática, para mim é a melhor área que tem, né? Mas vamos relevar isso aqui. Isso, meu amigo, mas a gente não pode estar abrindo o microfone se você quiser digitar, tá, no chat a sua pergunta, eu leio aqui para o professor. Tá bom? Digita aí no chat. Aí, professor, o senhor é barril, o Crispim falou que o senhor é barril dobrado. Aí cai na parte de regionalismo, né? Opa, o que será que é barril dobrado? Explica pra gente aí, Crispim, o que é o barril dobrado? Será? Barril lembra do... lembra da parte do pica-pau lá das cataratas no Niágara. É o que eu lembro de barril. Do Chaves e por aí vai. Mas bacana, agradeço. Gente, alguma pergunta, digita aí no chat. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na formativa aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, professor. E foi que é fera, professor. Barriga dobrada foi que é fera. Que bom, meu amigo. Obrigado, viu? Eu agradeço. Eu acho que Wilson, se quiser digitar, manda aqui no chat, tá bom? Professor, tem muita procura por trabalho com inteligência artificial? Cara, eu vou dar um exemplo aqui na minha cidade. Esses tempos, reuni na chácara com meu irmão e alguns colegas dele, aí acaba saindo alguma conversa de parte de informática, né? A gente não descansa. Aí eu comecei a comentar do cargo de engenheiro de prompt. Para mim era novidade, acabar de ler um artigo. Aí das 6 pessoas, dos 6 colegas dele que estavam na festa, na chácara, 3 já trabalhavam com isso, são engenheiros de prompt. O serviço dele é só digitar prompt para o GPT e estudar uma forma dele dar a resposta correta. É uma área que tem crescido bastante na parte de IA. Professor, e se no início da faculdade teria possibilidade de estágio para quem faz gestão da informação? Em que área um aluno, no caso da Fabi, a Fabi é primeiro período, professor, de GTI, quais tipos de estágio ela poderia estar fazendo, né, dentro aí da área que o senhor domina? Não, eu tenho alunos que estagiam direto na área de processamento de linguagem natural mesmo. E eu vou falar que os estágios têm umas bolsas boas, tem muita parte de iniciação científica. Eu nunca entrei a fundo com eles, onde que eles fazem, coisa do tipo, mas depois eu descobri, eu posso enviar para o coordenador também, que eu falo que informática ainda tem muitas pessoas que querem guardar segredo, né?
eu sei daquilo ali, mas não vou contar para ninguém. Eu já penso que informação tem que ser algo difundido para todos. Se eu descubro alguma coisa, eu passo para os alunos acabam me ensinando muito, sempre tem essa geração de conhecimento, né? O aprendizado é uma via de mão dupla, isso que eu acho importante ter na área de informática. Até acontece, um aluno está desenvolvendo um negócio, eu estou desenvolvendo os dois com dificuldade, eu dou uma olhada, mas pera, esse projeto é parecido com o dele, já ter trocar ideia um com o outro. Não, professor, pega os dois, carrega, conversa com ele. E disso aí você vai descobrindo novas coisas. Primeiro semestre eu acho até engraçado, né? Sempre tem aquele aluno que fala, nossa, não sei fazer, que tinha um aluno desse jeito. Ele fez uma apresentação que os alunos que ele admirava foram pedir dica para ele, como que você fez aquela integração do Google Maps no site, não sei o que lá. Eu falei, nossa, quem estava assim, menosprezando, duvidando da capacidade, agora você está ensinando, parabéns. É isso que é importante, pessoal, não ficar pensando só, não, eu estou no primeiro, não sei o que lá. Informática tem muito conteúdo para estudar, pegar livro, tem que descobrir o jeito que você aprende e colocar a cara a tapa nessas vagas de estágio. Não pode ter medo. Se você tem confiança, tem que correr atrás mesmo de bons estágios. É a minha dica que eu dou aqui. Especificar algum aqui agora, não vou saber especificar. Muito bem, professor. Gente, mais alguma coisa? A gente já está no nosso horário aqui. Mais alguma coisa? Mais alguma consideração? Professor, fica com a gente aí, por favor. Parabéns, aqui, isso aí, professor, parabéns, pois sabe aquele que transfere o que aprende e compartilha com os alunos. É isso aí, Fabi. Fabi sempre um aluno aí dedicado, nossa. Marcelo, eu estou com mais de 40 anos aí, provavelmente 40 anos. Não sei como o mercado vai ver isso, mas estamos aí, vamos ver. Professor, no caso do Marcelo, né? Não tem idade, né, professor? Eu acredito que não tenha uma idade, já que o computador, acho que não tem essa diferenciação. Não, eu falo até que nós estamos numa etapa exponencial, né? Parece que a informática tinha dado uma amenizada, de repente surge uma coisa nova e começa a evoluir de maneira exponencial. Se comparar o desempenho do próprio GPT-3, 4 e esse mais atual, você percebe o quanto que aprimorou em um espaço muito curto de tempo, né? Sincero, eu não posso abrir o microfone, amigo. Se você quiser, digita aí no chat, tá bom? Professor, tem algum recurso para trabalho com PLN aplicado à comunicação e linguagem, por exemplo, no caso de autismo ou outros transtornos comunicativos? Vou ser sincero, não tinha pensado ainda nessas possibilidades, mas dependendo do que você for criar, existem muitas bibliotecas, ferramentas prontas já para estar utilizando em Python, e é uma área interessante, né, que envolve acessibilidade. Eu falo que vão pegar plataformas, sites sem acessibilidade, vão acabar caindo em desuso. Quem não acompanhar essa onda não, né, deveria ser uma coisa que já deveria estar presente em tudo que nós fazemos, essa parte de acessibilidade. Mas daria para fazer alguma pesquisa nessa área, sim, comunicação. Sobre autismo, eu até vi um projeto que eu também trabalho na diretoria de ensino. Aí, conversando com o pessoal de escola, eu descobri que tinha um projeto de IoT para autismo. Você pensa que é uma coisa simples, basicamente é uma caixinha que mede os decibéis da sala, quando ultrapassa tal sala, acende uma luz para todos os alunos reduzirem a conversa. Você fala, nossa, mas que IoT simples, né? Mas eu falo que é uma coisa simples, tem uma ideia genial por trás. A hora que a luz acendia, os meninos abaixavam o volume da conversa. Chegou num ponto que você ia vendo o gráfico do volume durante as aulas, e a cada dia ia ficando mais silenciosa a sala. Então o autista se sentia melhor por ter menos barulho na sala de aula. Certinho, obrigado. Tiago Ribeiro pergunta, o que está buscando agora nessa área, com 38 anos? Meu conhecimento é da época do operador de núcleo. Eu sou receoso e converso com ele depois. Eu não consigo muito compreender a linguagem de programação. Alguma dica, professor? Cara, para começar a linguagem, que linguagem é
puramente lógica, é exercitar mesmo. Pega, eu não sei quais linguagens vocês veem direto no curso de vocês, mas se tiver com dificuldade, pode ser uma dificuldade em relação ao idioma, talvez pegar um Visualg, tem um de português também, o outro eu esqueci o nome, mas Visualg em português, ou até mesmo desenhar fluxograma no papel antes de montar um determinado código, você faz o fluxograma, treinar com o básico, né? Vou montar uma calculadora simples aqui, na linguagem que vocês usam. Variável A mais variável B igual a variável C, e por aí vai indo. No começo a gente pena mesmo, para quem está vendo informática, parte de programação, pela primeira vez é normal, o pessoal não assusta, insistindo que consegue atingir o resultado. Eu já entrei no curso de informática com noção de programação, pois eu já tinha feito técnico em mecatrônica, que programa microcontroladores, mas lá eu lembro tanto que eu penei para codificar. Eu até brinco que eu passo muitos códigos para minha filha, sempre tem algum sitezinho com algum esqueminha que você aprende. O segredo é entender como que você aprende. Tem gente que aprende observando, tem gente que aprende fazendo, tem gente que tem que ver o vídeo, tem gente que ouvir só aprende. O segredo é isso no começo, né? Tentativa e erro, professor? Tentativa e erro, O pior dos casos é reiniciar o computador e voltar a programar. Faltar um ponto e vírgula, apagar o código, começar do zero, que nunca acha. A gente vai passando o tempo, mas sempre cai nos mesmos problemas. A Franciele pergunta, professor, qual área posso trabalhar aí na gestão da informação? Quais as áreas que um profissional da gestão da informação pode atuar hoje no mercado, professor? Vixe, é tanta área, pessoal, que acontece muito com o aluno, pelo menos, vamos pegar o ADS, que é o que eu sou formado, o pessoal tem muito problema, eu vou ter que aprender a programar, codar, nem sempre, você pode ser um profissional que cuida da parte de gestão de processo, você entende o processo, o curso de ADS, ele abre esse leque também, mas qual área de tecnologia de informação, você pode trabalhar em qualquer área que você se sentir bem, o segredo é isso, você tem que encontrar uma área que você goste. Eu, além de processamento de linguagem natural, gosto muito de hardware. Então, sempre vai ver eu montando computador, desmontando alguma coisa, até coisa que eu não deveria. Tipo, eu vejo um eletrônico estragado, eu olho, nossa, vou arrumar isso aí. Mesmo sem ter o conhecimento, a gente vai tentando, dependendo do eletrônico. Mas você tem que pegar e ver algum site de vagas de emprego geral, tem muita conversa, talvez uma área que eu mesmo desconheço, igual engenheiro de prompt, que era recente para mim, já tem muita gente trabalhando. Conversar com o pessoal, se for possível, que já está nos outros semestres, alguma coisa do tipo, para ver qual área que está crescendo aí mesmo. Cada cidade tem uma área em crescimento, né? Franca, inicialmente era parte de calçado, depois está indo muito para o agronegócio, e cada vez vai modificando. Uma dúvida, professor. Peraí, essa aqui, gente, eu vou ler a do Everton aqui para a gente poder fazer o sorteio e a gente finalizar, viu? É que com o desenvolvimento progressivo da tecnologia e a criação de chips com tecnologia de processamento neural, a relação do homem com a máquina tem ficado mais estreita e isso aproxima muito para trás. E entra na sincronicidade que tanto se falou. A inteligência artificial tem sido um divisor de águas nessa questão. A minha pergunta é para saber sua opinião e visão em cima desses artigos de Stephen Hawking e o Einstein, mais voltados para matemática, tá certinho? E física teórica. Qual é a sua opinião sobre os artigos desses dois gênios, né, professor? E a sua visão sobre isso? É uma área que vai muito da opinião pessoal mesmo. Eu vou ser sincero com vocês, eu acho que a evolução da tecnologia, você vê um robô na rua andando, vai ser algo natural de acontecer, tá, gente? Na parte de informática. Você pegar a própria teoria da evolução, né? Sempre o mais adaptado vai sobreviver. Ultimamente parece que as máquinas estão mais adaptadas que nós, no mundo geral. Hoje a máquina se vira melhor em diversos temas do que um ser humano.
Agora, essa parte de física teórica e é bem complexo mesmo. Teria que voltar e fazer um curso de física para dar uma reforçada. É uma área que eu gosto muito, pesquiso bastante, mas ainda não tive tempo de aprofundar tanto. Aí já foge um pouquinho, né, gente, do nosso conhecimento, né? Aí já vai para um pouco da... Né, teoria das cordas, aí o negócio vai ficando mais doido. Aí já fica um pouco mais complexo, aí muito teórico. Pessoal, eu quero agradecer. Não finaliza não, gente. Vou fazer o sorteio aqui e a gente já finaliza, né, a nossa palestra e já deixa o professor fazer as considerações finais, tá bom? Vou fazer o sorteio aqui, já estou com a listagem aberta. Tá? Eu vou pedir, tá? Se a pessoa, o ganhador ou a ganhadora estiver, manda no chat, põe um tanto de coraçãozinho, manda emoji. Só não tem como fazer barulho, mas manda emoji aí, para que nós possamos aí ver que você está, tá bom? Então, vou jogar aqui no sorteador. Vamos lá. Vou colocar o nome da pessoa que ganhar no chat, hein? Se a pessoa estiver aqui, se manifeste. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nome sorteado. Não vou falar, vou jogar no chat. Vou jogar no chat aqui. Eu vou fazer diferente. Não vou falar o nome, não. Vou jogar no chat. Vamos lá. Quem será que ganhou? Quem será? Se tiver, manda coraçãozinho, hein? Tá? Essa pessoa está? Essa pessoa está? Vou jogar de novo. Manda coraçãozinho. Tá aí? Fabiana Aparecida Gomes, ela está? Fabiana está? Fabi, minha amiga Fabi, parabéns. Né? Você ganhou aí uma bolsa, né? 100%, tá? Mais uma pós-graduação. Gente, eu quero agradecer a você, professor, né? Pela ótima palestra, né? A gente, como sempre, né? A gente entrando de uma forma e saindo de outra. Quero agradecer, muito obrigado. Professor, deixa as suas considerações finais, e aí a gente já pode finalizar. Agradeço a participação de todos, agradeço o convite. Super importante essas conversas que a gente tem. Agradeço a todos que participaram no chat também, todas as perguntas. Umas bem difíceis de responder, mas de grande valia, né? Que a gente não sabe, a gente tem que correr atrás e pesquisar. É isso que faz com que cada vez aprendemos mais coisas. Certo, pessoal? Agradeço mesmo. Com certeza. Também nós vamos trazendo outros temas, mas outros temas também tão relevantes. Professor, muito obrigado. Meus queridos alunos, também agradeço vocês. Do dia 11 ao dia 23, acessem a plataforma e respondam, tá bom? Lá a nossa pesquisa da CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação. Então, é para que você possa nos ajudar a continuar crescendo como instituição. Tá bom? Então, agradeço a vocês. Uma ótima noite, um bom descanso e até. Obrigado, professor. Eu agradeço, viu? E até a próxima.